Foi no dia 22 de março de 2007 que o maior depósito de armamento bélico de Moçambique, o Paiol de Machazine, sofreu uma grande explosão, lançando ao ar vários artefatos explosivos que se propagaram em diversos locais, causando morte e destruição. As explosões foram de proporções tais que fizeram tremer a cidade. Só para você ter uma ideia, alguns bairros ficaram desertos. Nos primeiros minutos da explosão, os militares dos outros quartéis pensavam que a cidade estava sendo bombardeada, enquanto na verdade era o Paiol de Machazine. Até mesmo os próprios militares, quando ficaram a saber disso, só pensavam em fugir, porque sabiam a gravidade da situação. Afinal de contas, estamos a falar do maior paiol militar do país, ou seja, estava armazenado quase todo tipo de explosivo naquele lugar, até mesmo os mísseis. A história de explosões no Paiol de Machazine é bem antiga, tendo na sua existência explodido 3 vezes. E vou tentar explicar ao longo do vídeo a história do maior paiol militar de Moçambique. Paiol militar é um local fortificado que se destina ao armazenamento de armamento bélico. O Paiol de Machazine foi construído em 1984 pela União Soviética. Para quem não sabe, Moçambique foi um grande aliado da União Soviética, sobretudo na parte militar. Um ano depois da construção do Paiol, precisamente no dia 25 de setembro de 1985, ocorreu a primeira explosão. Na época, o presidente da República era Samora Machel, que no dia da explosão encontrava-se nos Estados Unidos da América, a uma visita de trabalho. A causa da explosão de 1985 foi um incêndio. E segundo algumas fontes, mais de 10 pessoas perderam a vida por conta dessa explosão. Não temos muita informação sobre a explosão de 1985, já que ocorreu numa época em que quase não existia mídia em Moçambique. Já em janeiro de 2007, 22 anos depois da primeira explosão, o Paiol militar de Machazine volta a explodir por 2 vezes no mesmo ano. A primeira explosão de 2007 ocorreu em janeiro. Felizmente não houve vítimas mortais, mas 3 pessoas ficaram gravemente feridas. A causa dessa explosão foi um incêndio provocado pelo calor intenso que se fazia sentir naquele dia. De facto, de todas as explosões ocorridas no Paiol de Machazine, nenhuma delas se comparam à do dia 22 de março de 2007. Depois de um calor bem intenso, por volta das 16 horas, a cidade capital moçambicana é surpreendida por uma explosão no maior paiol militar do país, que posteriormente deixaria um cenário de morte e destruição. Segundo os dados das autoridades, mais de 100 pessoas perderam a vida e 500 pessoas ficaram feridas, sem contar com os danos materiais causados por aquela explosão. Até mesmo edifícios que estavam a mais de 10 km de distância do Paiol não escaparam. O exemplo disso é a Universidade Eduardo Mondlane, que teve as suas janelas quebradas. Alguns de vocês devem estar a se fazer a seguinte questão: por que é que esses projéteis não explodiram no local onde estavam? Como é que esses explosivos conseguiram sobrevoar por quase toda a cidade capital de Maputo, causando morte e destruição? Para responder essa pergunta, primeiro temos que saber que tipo de explosivos estavam armazenados no Paiol. A maioria dos armamentos armazenados no Paiol eram munições usadas em obuseiros e em morteiros.
Se você já viu em algum lugar um morteiro ou um obuseiro a disparar, sabe muito bem que o tiro faz uma trajetória curva. E essa foi a mesma trajetória traçada pelos explosivos do paiol. Mas como é que essas munições dispararam, sendo que nem estavam armados, mas sim armazenados? Não é necessário uma arma para disparar uma bala, mas sim uma fonte de calor. E como todos sabem, o paiol estava a pegar fogo. Bastava que esse fogo atingisse essas munições para poder os disparar. A maioria eram munições de morteiros e obuseiros. Dependendo do calibre ou fabricante, as munições usadas em morteiros podem alcançar até 6.000 metros de distância. E as munições usadas em obuseiros podem alcançar uma distância de mais de 10 km, dependendo do calibre ou fabricante. Levando em consideração esses dados, então podemos dizer que tudo que estava num raio de 10 km do paiol poderia ser atingido a qualquer momento por um explosivo. Segundo o Ministério da Defesa na época, Tobias Dye, a maioria desses explosivos eram de caráter obsoleto. Por essa razão que era normal um projétil cair e não explodir. Devido à opinião pública e à pressão da mídia, o ministro da Defesa Tobias Dye demitiu-se do cargo. O paiol de Matlazini era considerado o maior depósito de material bélico em Moçambique. Continha milhares de toneladas de armas e munições, usadas durante a guerra colonial e civil. Depois da tragédia, felizmente o paiol de Matlazini teve que ser extinto, segundo esse boletim da República. Com certeza houve negligência por parte do governo. Se tivessem tomado providência logo na primeira explosão em janeiro, nada disso teria acontecido. Mas infelizmente estamos diante de um governo que prefere remediar do que prevenir.